A pesquisa do Instituto Futura, encomendada pelo Banco Modal, mostra que Lula e o presidente Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados. O petista teria 38,9% das intenções de voto contra 37,6% do atual chefe do executivo. O levantamento ainda mostrou que Lula possui uma rejeição de 40% dos entrevistados, que representou um aumento de cerca de 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa, enquanto Bolsonaro apresentou queda de 5 pontos em sua rejeição. Ciro Gomes aparece em terceiro com pouco mais de 7%, seguido de André Janones e Simone Tebet, ambos na casa dos 2% das intenções de voto. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 09994/2022, a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Roberto Mota. Como pode uma pesquisa dar empate técnico e outra dar 19% de diferença entre um candidato e outro? Pelo que eu tenho visto nas ruas, não me parece que Lula esteja eleito no primeiro turno, como algumas pesquisas estão dizendo. Aliás, muitas dessas pesquisas se escondem atrás do famoso recorte de momento. A questão é que as eleições não são nesse momento. Então, fica impossível a gente saber se essas pesquisas estão certas ou erradas. Tudo que a gente pode fazer é conferir as pesquisas com a realidade que a gente vê nas ruas. Você, Zé, sua análise sobre esses números divulgados hoje, Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados, de acordo com esse levantamento. Eu sempre estive, Mota, nessa situação de que a pesquisa ela é feita segundo a metodologia. Veja bem que de 100 e poucos milhões de eleitores, houve 2.000 eleitores. Então, é muito pouco, a amostragem é muito pouco. Qual a justificativa? Que é a justificativa técnica, né? São escolhas, não são aleatórias, são definidas em percentagens do eleitorado, em estratos sociais, econômicos, enfim, tenta-se tirar uma radiografia. E eu acho que a eleição está aberta. Os resultados indicam um ponto positivo para o presidente Jair Bolsonaro, que está no segundo turno e está no exercício do mandato e vai para o segundo turno. Eu diria que as eleições estão abertas e essas pesquisas que vêm falando aí apenas demonstram isso, a existência de um segundo turno e a eleição que está em aberto. Então, é isso mesmo, as pesquisas têm diferenças segundo metodologias e tal, mas elas nunca dão o Ciro em primeiro ou o Bolsonaro fora do segundo turno e assim por diante. Eu sempre digo o seguinte, que entre o agora e o voto na urna tem uma pecinha muito importante que se chama campanha eleitoral. Todos terão que colocar a cara e os currículos ali para a decisão do eleitor. Diga, Ana. Pesquisas parece que resolveram dar uma ajustada nas imagens, no data-povo, porque eu acho que, diferentemente do Zé, eu sou bem cética em relação às pesquisas que vêm errando desde 2016 e de uma maneira grotesca, como o Mota muito bem colocou. Uma pesquisa dá empate técnico, a outra dá 238 pontos do ex-presidiário e ex-presidente na frente. Então é muito difícil, né, a gente acreditar em pesquisas que fazem parte de grupos que plantam as falácias e as narrativas do Brasil que despiora 24 horas do dia, 7 dias na semana. E, enquanto isso, as imagens que correm, né, as redes sociais, os aplicativos de mensagem, imagens do presidente Bolsonaro sendo muito bem recebido por onde ele passa, principalmente agora no Nordeste, onde seria aí a região confortável do petismo, e o ex-presidente e ex-presidiário nós não conseguimos, não temos imagens dele em absolutamente lugar algum. Ele não sai de casa. Augusto. Olha, essa pesquisa aumenta a diferença existente entre os levantamentos feitos até agora. Eu repito, não vai ser possível saber qual está errado, porque não haverá uma eleição amanhã. Tinha que ser testado na prática. Se os institutos erram até na véspera, vai saber o que acontece quando eles são feitos com tanta
antecedência. O fato é que alguém está completamente errado. Aí, esses números, eles são menos dissonantes, para dizer o mínimo, da realidade que eu tenho visto por aí. Mas também vou manter a coerência. Eu vejo com muito ceticismo números de pesquisas. Agora, essa pesquisa deveria ser publicada pelos jornais no mesmo espaço reservado às pesquisas do Datafolha, por exemplo, tá? E com a mesma ênfase, porque sai uma pesquisa do Datafolha, você já lê uma sequência de comentários de colunistas dizendo: a pesquisa da Datafolha mostra que aumentou a diferença, eles dão como fato, em favor do Lula e tal. Esse tipo o tamanho dessa diferença mostra isso aí, nada está definido. E tem gente mentindo aí.